Imagine a seguinte situação. Você tem 20, 30, 40, 50 anos, mas hoje você acordou com 80 anos. Mas tem um detalhe, você continua com o corpo de um adulto. Na verdade, o que mudou foi que você começou a ter hábitos de pessoas mais velhas, de 80 anos, você começou a ter conversas de pessoas de 80 anos, você começou a se comportar como idosos de 80 anos. E talvez você me fale, Letícia, mas é que eu adoro coisas antigas. Tudo bem, eu também gosto. Inclusive, olha o que eu tenho aqui no meu quarto, uma câmera fotográfica antiga. Eu gosto de objetos antigos, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de comportamento. Você passou a se comportar 100% como um idoso, mas você ainda é um adulto, é um jovem. Isso não te parece estranho? Não te parece absurdo? Olhar para uma pessoa de 20, 30, 40, 50 anos e enxergar nela um idoso de 80? E sabe por que talvez isso te pareça absurdo? Porque nós somos pessoas, seres que estão sempre em constante evolução, em constante transformação. E somos seres completos dentro da nossa idade, mas estamos em constante transformação. É claro que com 20 anos nós não teremos exatamente a mesma rotina que nós teremos com 30, 40 ou 80 anos. As coisas elas mudam, os interesses mudam, e isso é uma coisa natural. Não é saudável antecipar as coisas, não é mesmo? E por que com as crianças seria diferente? A nossa sociedade, ela evoluiu, isso é verdade. Mas por muitos anos, as crianças foram consideradas como mini adultos. Até em fábricas elas trabalhavam. E isso não faz tanto tempo assim. Alguns resquícios dessa época ainda existem nos dias atuais. A verdade é que as crianças, por muitas pessoas, são consideradas ainda como mini adultos, ou pelo menos pensam que elas precisam se comportar como se fossem adultos. O comportamento adequado é ficar sentado adequadamente, conversar de uma forma tranquila, que nem adultos conversam, ou seja, que as crianças sejam mini adultos. Mas a gente precisa pensar na infância com as suas próprias características. A criança, ela tem direito de viver a infância. E da mesma forma que é saudável que a gente, enquanto adulto, viva a nossa fase de adulto da forma como ela deve ser, as crianças também precisam viver a infância como crianças, com as características próprias da infância, porque eles também são seres completos, mas, como eu sempre digo aqui nos vídeos, em desenvolvimento. Eles precisam sim de auxílio dos pais, dos responsáveis, para ensinar os caminhos corretos, para dar senso do que é errado, do que é correto, mas a gente não precisa determinar que eles ajam 100% como adultos. E o que eu quero dizer com isso na prática? O que eu quero dizer é que a criança, ela precisa sim brincar, explorar o ambiente, aprender a controlar as suas emoções. Só que para isso, nós adultos ou cuidadores, a gente precisa dar esse espaço a elas. Precisa colocar esses espaços para que elas possam se desenvolver. Você não percebe que as crianças têm roupas próprias de personagens, roupas mais coloridas, mais divertidas? Porque isso é próprio para a idade. Tudo tem seu tempo. Isso não é para falar só sobre as crianças, também não, viu? Isso é para falar sobre a gente. Quantas vezes a gente quer avançar no tempo e viver coisas que não são próprias para a gente, para aquele momento que a gente está vivendo. Então, que a gente possa aprender com essa questão da infância, também a nos policiarmos de viver o momento presente e sem querer piscar os olhos e ter a idade um pouco mais avançada. Então, através desse vídeo, eu te convido a entender a infância através da perspectiva da criança, que ela tem sim
a sua fase, o seu desenvolvimento. Que possamos nos policiar para não colocarmos na criança aquela expectativa de que elas tenham comportamentos, gostos e jeitos de adultos. Que elas possam viver livremente a infância. Muito obrigada por assistir. Se inscreve aqui no canal, avalie esse vídeo e até o próximo. Tchau!